A paz do Senhor, igreja, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica. Hoje, num novo ano, 2021, e um feliz ano novo a todos. E neste primeiro trimestre de 2021, nós estaremos estudando sobre a vida de Esther, esta nova revista, uma revista abençoada, Esther, que traz o título Esther, a sabedoria e o poder de Deus na preservação do seu povo. Então, iremos falar de vários assuntos, Essa revista ela é comentada pelo nosso bispo Abner, que é um homem capacitado, gabaritado para nos escrever, para nos orientar através da palavra de Deus. Então, o pano de fundo dessas lições maravilhosas é a história de Esther. E a nossa lição de número 1 vai ser papel influenciador dos pais. A lição de número 1 traz esse título e o nosso textuário diz: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Esther, no capítulo 2, versículo 10. A verdade aplicada diz: os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores nas crianças. Uma grande verdade. Nosso primeiro objetivo, ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus. Nosso segundo objetivo, que será o nosso segundo vídeo, nosso tópico 2, iremos falar sobre a importância da responsabilidade paterna. E nosso tópico 3, nosso objetivo 3, apresentar o perfil da família de Deus. Nosso texto de referência está em Esther capítulo 2, os versículos 5, 6, 7 e 20, que diz: havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportada de Jerusalém com os cativos que foram levados com o rei Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Este, Mardoqueu, criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai e nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. Esther, porém, capítulo 2, agora versículo 20. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. A nossa introdução diz: neste trimestre estudaremos a vida de Esther e a importância de confiar em Deus. Para tanto, observaremos a influência dos pais na vida dos filhos, a fim de gerar uma trajetória de vida marcada pela fé e confiança em Deus. Então, nós sabemos, muitas pessoas já conhecem a história de Esther, já leram o livro de Esther e aprenderam muitas coisas boas, muitas lições para a vida. E nós sabemos que Mardoqueu, ele tomou Esther como sua filha porque os pais de Esther haviam morrido, pai e mãe. E aqui nós vamos falar da responsabilidade paterna, a responsabilidade de se criar, de se cuidar, de se educar. Hoje, nós não podemos nem falar pai e mãe, porque muitas crianças estão sendo cuidadas pelos avós ou pelo um tio, uma tia, assim como foi também Esther. Por algum motivo, essa criança hoje ela está sendo cuidada por um avô, por um tio, por um parente. Então, isso também é uma função, ensinar também traz a lembrança, a função, da paternidade, a importância que é ensinar. Então, mesmo sendo avô, mesmo sendo tio, tem que trazer um ensinamento baseado na palavra de Deus para a criança.
independente se é o pai, se é a mãe. Então, muitas pessoas aí eu conheço hoje, até mesmo na igreja, muitas pessoas, ou algumas pessoas, que criam os seus netos, que criam de repente um sobrinho. Então, é importante também observar os ensinamentos desta lição. Então, Mardoqueu era benjamita, era um homem temente a Deus e trouxe a Esther, ao conhecimento de Esther, ao caráter de Esther, né, a educação. Ela temia a Deus. A construção de valores na vida de Esther veio através de Mardoqueu, que, diga-se de passagem, transmitiu muito bem os ensinamentos da palavra de Deus. Os usos, os costumes do povo judeu, ele que transmitiu a Esther. Então, um homem inteligente, um homem temente a Deus, que trouxe, né, o caráter, trouxe o ensinamento a Esther. E isso é importante, porque no dia da peleja, no dia da luta, no dia da decisão, os nossos filhos, né, quando crescerem, vão estar firmados na palavra de Deus para poder tomar as melhores decisões. A Bíblia nos ensina a ensinar a criança o caminho que ela deve andar, né? E de acordo com psicólogos, a criança logo no seu início de vida, nos primeiros anos de vida, ela adquire aí o caráter que acompanhará por toda a vida. Por isso, me parece até que o povo judeu já sabia disso, né? Porque Deus trazia os ensinamentos a eles. Porque as mães levavam os filhos para dormir cantando canções, né, que ensinavam, que contavam as histórias do povo de Deus, as histórias de Deus para as crianças. Até então, criancinhas, bebezinhos, já iam para a cama dormir ouvindo músicas, melodias que falavam sobre o Senhor. E isso ia moldando o caráter das crianças. É tanto que o sábio Salomão disse: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, no versículo 6. Então foi o que Mardoqueu fez, criou Hadassah, criou no caso Esther, nos caminhos do Senhor, aprendendo a confiar, a temer a Deus. E isso é o que nós devemos fazer com pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade. Nossos filhos, nós devemos ensiná-los a levar a eles o conhecimento de Deus, levar a eles a ter intimidade com Deus, a aprender sobre a palavra de Deus, aprender a confiar em Deus. E este é o bem mais precioso que um cristão pode oferecer aos seus filhos: fé e confiança em Deus. Então, você que é pai, você que tem sobre a sua responsabilidade alguém, leve para a igreja, mesmo sendo criança, pequeno, ensina o caminho que deve andar. Infelizmente, hoje muitos pais estão negligenciando esse princípio. Nós, como os cristãos, nós precisamos colocar família em primeiro lugar, depois as outras coisas secundárias. Deus em primeiro lugar, acima de tudo, e família. Nós precisamos levar os nossos familiares a ter um relacionamento com Deus, investir fortemente também no relacionamento familiar, pais e filhos. Quão felizes são aqueles pais que marcam de maneira louvável a vida dos filhos quando eles crescem e têm do que se orgulhar. E Mardoqueu cuidou, trouxe tudo isso a Esther. E é muito importante isso para a criança. A educação cristã, ela traz direcionamento espiritual para que a criança ela possa combater o mal, seguir na direção correta. E Esther fez a diferença. Nós vamos ver um pouco mais à frente que Esther, ela fez a diferença, mesmo ela fazendo parte de uma minoria, mesmo ela sendo escrava, mesmo ela estando em uma terra distante, mesmo ela não tendo pai nem mãe, nós podemos ver que Esther se destacou com excelência. Então, irmãos, fica essa dica aqui para todos nós.
É responsabilidade dos pais ensinar aos filhos o caminho em que deve andar. Vamos lá no nosso tópico 2, que nós iremos falar sobre exercendo a responsabilidade paterna. Fique conosco.